Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora fazer uma aula, né? A aula número 8 da sua apostila da Química B. Química B, eu sou o professor da Mata. Meu nome vai aparecer aqui embaixo o tempo todo, tá vendo? Professor da Mata, né? E é uma aula sobre massas molares e o conceito de mol para vocês. Recordando algumas coisinhas, quer ver? Olha só, massas atômicas e massas moleculares. As massas atômicas, elas são fornecidas para vocês pelo vestibular. Ou ele fornece para vocês no exercício, ele coloca uma tabela periódica no começo da prova, como faz a Unesp e a Unicamp, por exemplo, a PUC, né, o ITA e tal. No começo da prova eles colocam uma tabela periódica para vocês, certo? Como é que se calcula a massa molecular? Ó, é facinho, tá vendo? Ó? A água tem 2 Hs e um O, né? Então é 2 vezes 1 dos Hs, mais 16 do oxigênio, certo? Que dá 18. Se fosse, por exemplo, o ácido carbônico, né, ó, que tem 2 Hs, ó, 2 vezes 1, tem um carbono que vale 12 e tem 3 vezes 16 dos oxigênios, certo? Essa continha aqui você vai fazer com carinho, tá? Vai dar 62U. Essas massas atômicas aqui são fornecidas, massa molecular você vai ter que saber calcular, mas é direto, é facinho, né? Você pega esses números que lhes são fornecidos, pega a formulinha e faz a correspondência matemática, certo? Tranquilinho, né? Agora, olha só, ó, eu até brinco assim, né? Uma dúzia é quanto? Você responde facilmente que uma dúzia vale 12. Mas 12 o quê? Né? Bom, depende do que você colocou na frente. Se eu falar uma dúzia, né, por exemplo, de ovos, 12 ovos. Uma dúzia de alunos, 12 alunos. Sim? Então, uma dúzia é um número, 12, 12 é dúzia, né? E você fala isso naturalmente e consegue colocar qualquer coisa. Alunos, professores, uma dúzia da matas, 12 da matas. Certo? Agora, o mol é quanto? Também é um número. Você pode pensar, ainda mais que eles redefiniram a definição de mol, né? E colocaram aqui a definição é um número que é 6 vezes 10 a 23 partículas, né? Então, ó, o mol é quanto? Ó, olha só, ó. Esse número aqui tem várias casas, tem mais de 10 casas depois da vírgula, tá? Esquece isso. Hoje em dia, há muitos anos, há uns 15 anos, se usa só 6 vezes 10 elevado a 23. Tudo bem? Então, isso daqui é um número muito grande, né? 6 vezes 10 é 23, tem uma ideia? 10 elevado a nona é bilhão, né? Então são bilhões de bilhões, né? Bem maior que isso, né? E para que um número tão grande, né? Para te ver melhor, molequinha, porque a molécula é muito pequena, né? Então você pega um número gigantesco para ter uma quantidade de matéria apreciável, sim? Então para um pouquinho, né? Ó, concentra, olha só, ó. O número é muito grande para você ter uma quantidade de matéria nas mãos apreciável. Sim? E, inclusive, o que é mol? Né? Qual a definição de mol segundo o sistema internacional? É quantidade de matéria apreciável. Olha que bacana. Né? Então, para que serve esse número? Né? Para ver mesmo, você falar em gramas, falar em litros, tá? Vai ser para isso que eu vou usar. Primeira coisinha. Então, primeira coisinha, olha só. O mol é quanto, né? Põe na cabecinha isso aqui, ó. Que o mol vale 6 vezes 10 a 23. Para você guardar, né? Fica repetindo em casa, né? Lembra? Ó, 1 mol é quanto? Ó? 6 vezes 10 a 23. 1 mol é quanto? 6 vezes 10 a 23, tá? Então, ó, 1 mol de átomos, ó. 6 vezes 10 a 23. O quê? Átomos. Sim? E aí, sabe aquela massa atômica que lhe é fornecida? Agora, aquela massa atômica que você usava em U, você usa em gramas. Quando é que você fala em gramas? Quando você fala em mols. Fala em mols para falar em gramas. Ó, que bacaninha. Tá. Ó, um mol de moléculas. Um mol de moléculas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Que nem dúzia, né? Ó, dúzia é 12, mol é 6 vezes 10 a 23. Até aqui é um número. Agora, qual é a massa de um mol de moléculas, né? Bom, se átomos é a massa atômica em gramas, moléculas vai ser aquela massa molecular que eu te mostrei como calcula, só que em gramas. Bom, essa, praticamente só isso que eu te falei, é a teoria das aulas 8, 9 e 10. Sem brincadeira, isso aqui que você está vendo aqui na minha frente, ó, esse slide aqui, ó, tem a teoria suficiente para você resolver exercícios das aulas 8, 9 e 10. Ah, então eu já posso fazer todos? Até pode, mas eu desaconselho. Vamos fazer com carinho, tá? Vamos fazer aula 8, depois aula 9, depois tudo com muito carinho, porque é um assunto que envolve vírgula, potência, né? A gente de vez em quando dá uma enroscadinha, mas saiba que a teoria é só essa daqui, tá? Sim? E aí, por exemplo, né, vamos começar a fugir de algumas enrascadas. Né? Um átomo de oxigênio, um único átomo, tem massa 16U. Para você falar em gramas, tem que pegar um mol de oxigênio. É um mol de ácido de oxigênio que você coloca 16 gramas.
Quer dizer, quando é que eu falo em gramas? Quando você falar em mols. Para falar em gramas, falar em mols. Você fala em mols, fala em gramas, tá bom? Tá. Uma molécula, uma única molequinha de O2, você faz 2 vezes 16, tá? Dá 32U, tudo bem? Aí eu até guardei assim, ó, U é para 1. Quer dizer, esse U aqui, ó, é para um átomo, para uma molécula, tá? Agora, se eu pegasse, né, se eu quisesse falar 32 gramas, tem que pegar um mol de O2, ó. Um mol de O2 tem 32 gramas, sim? Então, esse número aqui, ó, quando você colocar o U é para um só, uma molequinha, um átomo só. Quando você colocar em gramas, é por mol. É aí que vem uma grandeza que eles inventaram, que eu achei fantástica, que chama massa molar. Olha só, a massa molar, ela é a massa por mol. Então, leia aqui em cima, está escrito que um mol de O tem 16 gramas, né? Ele colocou ó, 16 gramas por mol, esse barrinha é por, né? Então, 16 gramas por mol é a massa molar do oxigênio. E essa massa molar eles te dão, né? Ou assim, ou direto, tá? E o O2, tá vendo? Ó, 32 gramas a cada mol, né? Então, a massa molar do O2 é 32 gramas por mol. Belezinha? Bacaninha, né? Então, ó, escrever assim é muito melhor, tá? Certo? Fica bem bacaninha assim. Nós vamos usar uma formulinha que é essa daqui, ó, bastante, tá? Nessa parte da matéria. Depois dessa matéria vem a parte de gases, né? Onde tem esse N aqui, ó. E esse N aqui vai ser a quantidade de mols. Quer dizer, quantos mols tem? Você usa N. N é a letra que é usada para mols. Oficial, tá? PV igual a NRT, o N é a quantidade de mols. Bom, o M você sabe que é massa, só que agora tem dois M's, né? Ó. Então eu guardei assim, ó. O M é massinha. Massinha é a massa em questão. E mação é massa molar que eles te dão. Eu vou explicar tecnicamente primeiro, tá? A massinha é a massa que eu quero inventar. Olha, aqui eu tenho 2 quilogramas. Essa é a massa que eu inventei, é a massinha. Massa em questão. Mas 2 quilogramas do quê? A de água? Ah, bom, a água tem massa molar 18. Isso não muda, né? Tudo bem? Vendo, ó. Eu tenho umas frasezinhas que eu costumo repetir bastante. Eu vou repetir várias vezes para ver se você consegue guardar o ano inteiro isso aqui, tá? Ó, falou em massinha, que é em minúsculo, né? Falou em massinha, falou em mação. Massinha é a massa em questão e mação, massa molar que eles te dão, certo? Então, quando você vê no exercício de cálculos de química, massinha, falou em mação. Massinha é a massa em questão, mação, massa molar que eles te dão. Eu quero falar isso porque quando você vai fazer VUNESP, Unicamp, que tem tabela periódica no começo da prova, lá estão as massas que você vai usar, entendeu? Então, quando você pega uma massa no meio do exercício, você fala, o que eu faço agora? Bom, falou em massinha, falou em mação. Massinha é a massa que ele inventou na questão, né? Ou perguntou, sei lá. E uma ação é fixo. O hidrogênio vale 1, o carbono vale 12, o O 16. Isso você olha na tabela periódica. Não há necessidade de decorar nenhuma massa, tá? Tá vendo aqui, ó? O mol eu calculo por massinha por mação. Massinha é a massa em questão, mação é a massa molar que eles te dão. Que eles te dão, que eles te dão. Certo? Repito aqui várias vezes. Tudo bem? Ó, o mol é massinha por mação. Massinha é a massa em questão, mação, massa molar que eles te dão. Repito várias vezes para você ir guardando essa teoria que ela é bacaninha de ser usada. Tá certo? Tá. Agora vem exercícios sobre isso daqui, tá certo? Tá marcado ali a página e tal, né? Questão da VUNESP. Sim? Ó, como o dióxido de carbono, o metano exerce também um efeito estufa na atmosfera. Uma das principais fontes desse gás provém do cultivo de arroz irrigado na inundação. Segundo a Embraer, estima-se que esse tipo de cultura no Brasil seria responsável pela emissão de cerca de 2,8 gigabytes, gigagramas, desculpa, gigagramas, né? Ó. E ele fala aqui que 1 gigagramas é 1 vezes 10 a nona gramas, sim, de metano por ano. Calcula o número de moléculas do metano correspondente. Então é o metano. Quem é o metano? Você vai aprender com a gente ainda, tá? Na frente A. O metano é o CH4. Alguns de vocês já sabem, né? Metano é CH4. Aí, né, ele falou que esta massa aqui, ó, 288 gigabytes, é a massa, né? Massinha é a massa em questão, ó. Eu coloquei já 288 vezes 10 a nona, porque cada giga é 10 a nona, né? Então, eu troquei o giga por 10 a nona gramas. Pronto, já fiquei com gramas, né? Na química se trabalha geralmente com gramas, tá? Tudo bem? Aí, né, a pergunta do cara, isso aqui é a parte muito importante, ó. Quantas moléculas, né, ó?
calcule o número de moléculas. Não, escreve assim, quantas moléculas, certo? Tá? Quando você pega questão como essa, como é que começa a questão? Né, ó, sempre começa com mol, tá? Então, ó, a teoria sempre abre a portinha, ó, até brinco, ó, mol é a porta para cálculos, tá? Escreve assim, ó, mol, um mol. Só que você escreve esse mol aqui, ó, de quem interessar. Como aqui ele falou de metano, escreve o mol de CH4. Agora vai na inércia, ó. O mol tem quanto? Ó? 6 vezes 10 a 23, tá vendo? Ó. Então, o mol de CH4 tem 6 vezes 10 a 23. Da mata, como você sabe que são moléculas? Porque C está junto com H, né? União de átomos, molequinha, certo? Se fosse só o carbono sozinho, aí seria átomos. Beleza? Então, um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Agora, normalmente, às vezes, o aluno erra e coloca aqui, ó, esta massa. Não, não, não. Aqui é teoria, né? Massinha é massa questão e mação é massa molar. Ó, por que ela chama massa molar? Porque ela é a massa por mol, né? E como é que calcula a massa molar? Bom, a VUNESP vai fornecer a tabela periódica e lá você vai achar que o carbono vale 12 e o H vale 1, certo? Aí você calcula uma ação do CH4, que é 12 mais 4 vezes 1, que dá 16 gramas por mol. Entendeu? Ó, por mol, 16 gramas, certo? Como aqui tem um mol, 16 gramas. Olha como é que você constrói a teoria, tá vendo? É assim, ó. E agora vem um exercício. Se você conseguir fazer a teoria com esse grau de rigorosidade que eu estou fazendo, fica bem legal, né? Tá? Porque agora o exercício fica simples, ó. Quantas moléculas é o nosso X? Se eu colocasse o X embaixo de mol, seria quantos mols? Se eu colocar o X embaixo de 16 gramas, seria quantos gramas, né? O X vai embaixo de moléculas, porque a pergunta é quantas moléculas? Eu até brinco assim, ó. Banana, banana, macaco, macaco, tá? Quantas moléculas tem em nessa massa aqui, ó, gramas embaixo de gramas. Sim? Não vai usar, geralmente você não usa um deles, tá? Não usei os mols. Eu vou usar esse aqui, ó. Vou resolver aqui a regra de 3, certo? Então vai ficar assim, ó. Esses dois, assim, ó, vão ficar multiplicando um pelo outro em cima. Vai dividir pelo 16, tá? E essa continha dá esse número aqui, ó. 1,08 vezes 0,34 moléculas de metano. Certo? Aí você não tinha, né, a alternativa, né? Acho que é discursivo mesmo, né? Belezinha? É assim, as contas eu não estou fazendo com vocês, tá? Depois você faz com carinho, com calma, devagar, bonitinho, certo? Tá? Belezinha? Então volta aqui, ó. Você constrói a teoria assim, ó. Sempre escreve, ó, para começar, né, escreve mol. Mol de quem? CH4? Então tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de CH4. Falando em mol, né, para você falar em gramas, né? Aí você calcula a massa molar assim, ó. Tem as massas atômicas, calcula a massa molar do CH4, que 16 gramas por mol, ó, vermelhinho, tá vendo? 16 gramas aqui. Legal? E a pergunta é quantas moléculas? Então o X vai aqui, ó, embaixo de moléculas e gramas embaixo de gramas. Resolveu a regra de 3, matou o exercício. Legal? Essa é a primeira questão da página 571. Bom? Segunda questão é do Enem, né? Ele fala assim, eu vou começar a ler e já resolvendo, senão você se perde na resolução, tá? O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Nossa, esse dobro aqui derrubou muita gente, ó. Então a massinha já está aqui, tá? Ó, a massinha vai ser o dobro, né? Disso aqui, tá? Então esse dobro aqui é esse 2, tá bom? 500 miligramas, mili é 10 a menos 3. Toda vez que você vê miligramas, você pode tirar o mili e botar 10 a menos 3, tá? Se fosse milímetros, é 10 a menos 3 metros, tá? Bom, essa é a massinha. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, né? Como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Tá, beleza. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 por mol, tá vendo? Isso aqui deu a consulta de advogado para você. E a massa molar do cálcio, ó, massa molar que eles te dão, né? A massa molar do cálcio é 40 gramas por mol, porque o Enem não tem tabela periódica, eles não colocam. Eles colocam a massa no exercício, certo? Então, ó, peraí. Só fiz a conta aqui, né? Ó. Quer ver? 2 vezes 500 dá 1000, né? 1000 vezes 10 a menos 3 é 10 a terceira vezes 10 a menos 3, que dá 10 elevado a zero, que não é zero, que é 1, tá? 1 grama, tá bom? Então a massa é de 1 grama, né? Ele forneceu uma ação, né? Uma ação é 40 gramas por mol, tá legal? Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio ao ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Quer dizer,
1 grama é a necessidade, né? Esse 1 grama equivale a quantos átomos de cálcio? A questão está aqui, ó. 1 grama, quantos átomos? Aqui vai ser o exercício, certo? Mas eu nunca começo pelo exercício, eu começo pela teoria, certo? E a teoria abre a portinha. Mol, ó, 1 mol. Na questão anterior era metano, CH4, né? Agora aqui o que nos interessa é o cálcio. 1 mol de cálcio, 1 mol tem quanto? Ó, 6 vezes 10 a 23, né? Só que cálcio está sozinho, então é átomo, né? Ó, átomos de cálcio, tudo bem? E que massa que vai aqui? Leia aqui, ó, 40 gramas por mol, né? Por mol, 40 gramas. E agora vem o exercício, ó. Quantos átomos? O X vai embaixo de átomos, tá vendo? Ó? X. E tem essa massa aqui de 1 grama, gramas embaixo de gramas, né? Resolve essa regra de 3. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 6 vezes 10 de 3 sobre 40, né? Isso aqui dá 1,5 vezes 10 a 22 átomos de cálcio. A alternativa é a B, de Beck-Hardigans. Tá vendo? Olha que bonitinho. B. Legalzinho? Questão 2. Bonitinho. Vai e volta várias vezes para você entender como é que foi feito isso aqui, tá certo? Mas você viu que eu não mudo o método, né? Se você já tem um outro método que você resolva sempre, belezinha. Seja feliz, né? Pode usar o método, tá? Mais uma questão. Questão 3, né? Ele fala para vocês, vou dar uma resumidinha nela, tá? Ele fala que no LHC, o grande acelerador de partículas, né, ó, para obter 100 bilhões de prótons é necessário uma quantidade de átomos de H, hidrogênio, de aproximadamente quanto, né? Quer dizer, quantos Hs para 100 bilhões de prótons? Primeira coisinha, né? Nessa tabela, nesse vestibular tem tabela periódica, né? E o hidrogênio, que tem o número atômico 1, ele possui um próton. Quer dizer, um hidrogênio possui um próton. Então, cada próton é um hidrogênio e vice-versa, tá certo? Você tem 100 bilhões de prótons, sim? E a pergunta dele é quantos mols de H, né? Na verdade, é quantos mols tem 100 bilhões. A ideia é essa aqui, né? Aí, olha aqui, ó, teoria, né? Sempre escreve um mol, né? Então, 1 mol de hidrogênio tem 6 vezes 10 a 23, né, ó, átomos de H, certo? Agora, se você tivesse 100, olha só, ó, a pergunta é quantos mols, né? Então, o X vai aqui, ó. Eu vou colocar N, porque é a letrinha dos mols, tá? Quantos mols de H tem em 100 bilhões? Bilhão é 10 a nona, tá? Certo? Resolve a regra de 3. Você vai encontrar 1,66 vezes 10 a menos 3 mols de H, que é a alternativa E de herói. Olha lá, E. Tá certo? Bonitinho? Questão 3, né? Legal, você viu que aqui não usou a massa, né? Porque ele relacionou mols com quantidade, sim? Quantos mols tem nessa quantidade aqui, ó? Deu negativa aqui a potência, né? Porque isso aqui é menor que o mol, né? Certo? Belezinha? Então você viu que 100 bilhões, né? Perto do mol é ridículo de pequeno, muito pequeno. Deu 10 a menos 13, né? Tá? Quarta questão e última dessa daqui, né? Essa aqui até já forneci para vocês os gabaritos, né? Porque ela é uma questão bastante, assim, longa, né? Mas dá para matar bonitinho, ó. Ele usou uma nomenclatura um pouco antiga, né? Ele fala pesa, tal, né? Então as questões certas são a 2 e a 4, ó. 1 grama de átomo de carbono contém 5 vezes 10 a 22 átomos, quer ver? Olha só. 12 gramas, 6 vezes 10 a 23 átomos, né? 1 grama X, faz a continha, chega no valor, tá? Esse eu vou deixar aqui para vocês, dar uma olhadinha para ele, vou dar o gabarito para vocês, não vou fazer a resolução, certo? Se tiverem dúvidas, vocês me procurem no nosso plantãozinho que vai ser nessa próxima quinta-feira, tá bom, gente? Beijinho a todos, bye bye, bom descanso, até a próxima, até logo, mal de beijos. Desliguei aqui, né? Deixa eu ver aqui assim, ó. Beijo.